Em Mato Grosso, foram registrados 8 casos de meningite nos 3 primeiros meses desse ano. Segundo dados da Secretaria de Saúde, entre os casos, houve um óbito por causa da doença. Na semana passada, uma recém-nascida com 34 dias de nascida foi internada com sintomas de meningite. De acordo com a Secretaria de Saúde, no ano passado houve um aumento de 66% no número de casos, que saltou de 53 em 2021 para 88 em 2022. Já o número de morte teve redução de 15% em 2021 e 13% em 2022. A meningite é uma doença infecciosa que compromete a meninge. A meninge é a estrutura que envolve o cérebro e a medula, chama o sistema nervoso central. Então essa meninge é como se fosse uma capa, entre aspas, né? E ela pode ser infeccionada por bactéria, vírus, por vários agentes. Quando nós temos meningite dessa maneira, como teve esses casos aqui no estado de Mato Grosso, em surtos, de maneira muito rápida, nós temos que investigar de onde que é essa causa. Existem 2 caminhos que têm que ser feitos. Primeiro, ver se a investigação de causas bacterianas, que são possíveis. Das bactérias, a mais importante causa isso é o meningococcus, que é uma bactéria que causa meningite, e muitas vezes ela costuma se comportar com surtos. Ela pode ter casos isolados, mas pode se comportar com surtos, e é uma possibilidade importante. Isso é investigado na avaliação clínica dos pacientes, né, pelos médicos, quem vai conduzir. E o outro aspecto são meningites de causa virais, que também é uma condição que tem que ser lembrada, que pode cursar com surtos também. São vírus que fazem infecções do sistema nervoso central, da meninge, né, e isso pode gerar, às vezes, pequenos surtos. Então, nós temos que definir, primeiro o diagnóstico da meningite, como falei para você, ele é caracterizado pelo atendimento médico, e a partir do diagnóstico, você vai investigar a etiologia, que é a causa disso. Aí nós dividimos em bactérias e vírus. E das bactérias, a mais importante é a meningococcus, que é o que mais preocupa a gente por causa da intensidade da infecção, da gravidade e da contaminação entre as pessoas. O infectologista fala da importância dos cuidados e a prevenção da doença. A contaminação da meningite, ela é assim, uma parte da meningite tem contágio entre pessoas, que é o que causa surto. Então, o meningococcus, por exemplo, ele se contamina de pessoa para pessoa por via respiratória. Alguns vírus também fazem isso. Mas as meningites que aparecem no dia a dia do trabalho médico, muitas vezes não tem um contágio entre pessoas. Às vezes são bactérias ou vírus que causam infecções independente de contágio interpessoal. Então, são bactérias que às vezes vivem no nosso corpo, no próprio organismo da pessoa, e ela contamina esse indivíduo. Pessoas que têm uma suscetibilidade para fazer uma meningite por alguma razão, no pós-operatório, alguma coisa. Então, você tem esses 2 grupos, né? Você tem os contágios que preocupam a saúde pública, que é a contaminação entre pessoas, que pode rapidamente disseminar, e tem as meningites infecciosas que não dependem de contágio interpessoa. Então, elas se contaminam no próprio doente, os mecanismos que a medicina ainda não conhece muito bem, e às vezes são bactérias que estão nesse indivíduo, que acabam contaminando ele próprio. As precauções mais importantes hoje no nosso meio são as vacinas. As vacinas são fundamentais, elas são importantíssimas do ponto de vista de prevenção, que é uma profilaxia, né, uma prevenção. E a vacina hoje no nosso mercado, nós temos a vacina para meningococcus, que é a bactéria importante que causa surto, inclusive o SUS fornece a vacina de maneira gratuita, e tem a vacina na rede privada também. E a vacina para o Haemophilus influenza, que é outra bactéria que também contamina, pode fazer meningite, que isso é feito em criança e também está no calendário vacinal. Para os vírus já é um pouco mais difícil, porque existem os vírus habituais nossos que podem fazer meningite, né? São vírus, por exemplo, de alguns vírus habituais no nosso dia a dia e que a gente tem a vacina para isso. Por exemplo, no caso do sarampo, da varicela, a própria herpesose, tem várias doenças virais que acabam sendo prevenidas por vacina, mas não são vírus que exclusivamente fazem meningite, são vírus que fazem outras doenças e que às vezes pode causar meningite, entendeu? Não é uma vacina específica, como é para a bactéria, por exemplo, meningococcus, né? Então, a prevenção mais importante é a vacinação. A segunda é o contágio entre pessoas, e aí depende de alguns aspectos. Quando a doença é de contágio respiratório, a gente viveu uma pandemia agora, há pouco tempo da Covid-19, vocês viram a dificuldade que é controlar uma doença de contágio respiratório, quase não se controla, ela contamina com todo o cuidado possível.
Então é assim que funciona. Então quando você tem uma meningite, meningocócica, contamina por via respiratória, e você não tem os cuidados de isolamento daqueles indivíduos, a contaminação acontece. Então precisa achar o caso rapidamente, mapear as pessoas que tiveram contato, isolar o mais rápido possível para tentar conter a doença. Mas são doenças que têm vacina que previnem, pelo menos as mais importantes de surto. Né? Então esse é um ponto importante. A gente precisa ver primeiro, Fernanda, assim, qual a etiologia da meningite, a causa, para depois você mapear o que você pode fazer. Então, primeiro, a secretaria vai ter que ir atrás da causa, se é uma bactéria tipo meningococcus, por exemplo, que é Neisseria meningitis, ou se é um vírus qualquer. Então, a primeira definição é saber o que está causando a meningite. Então, esse é um ponto importante. A partir disso, a gente avalia o que pode ser feito. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o meningococcus, que é a causa mais comum de meningite aguda de contágio, né? Existem cidades no Brasil, estados do Brasil, que têm surtos de meningo, microsurtos, pequenos surtos em bairros, tal, que acontecem anualmente. Isso acontece em São Paulo, por exemplo. São Paulo tem alguns bairros que quase todo ano, cada 2, 3 anos, tem pequenos surtos de meningococcus. E você não contém, porque ele acontece de maneira quase que sazonal, né? Então você tem, às vezes, pequenos surtos, você tem que conter, e muitas vezes você não vai disseminar. Você consegue conter rapidamente, trata, bloqueia, as populações vacinam, você consegue bloquear os contactuantes, então você consegue ter um bloqueio da doença. Então, na verdade, existem infecções por esses agentes no nosso dia a dia. A gente não está ileso disso. Então, sempre está tendo caso ou outro. A grande questão é quando você descontrola isso e vira uma epidemia muito séria, né? Então é isso. Então existem, infelizmente, depende primeiro você define o diagnóstico e como você vai parar isso é muito difícil. Você não tem muito como, você tem que controlar rapidamente, fazer um diagnóstico rápido, tratar bem se as pessoas tiveram contato, detectar isso para ver se você contém o surto. É dessa maneira.